Amém, igreja? Boa noite. Tudo bem? Tá frio aí? Não, aqui dentro tá quentinho, né? O frio tá lá fora, né? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Como o apóstolo falou, né? Acho que quase todo mundo me conhece aqui, mas para quem não me conhece, sou o Matheus, marido da Nath, né? Eu faço parte aqui da igreja faz uns 12 anos, mais ou menos. Cheguei aqui em 2013, adolescente, magrinho, né? Um pouquinho mais baixo, né? E desde então eu estou aqui, né, nesses 12 anos, sou filho da Dona Maria, irmão da tia Sol, né? Então, minha família ela foi transformada aqui nesse lugar, foi nesse lugar que eu conheci a Jesus de verdade, nesse lugar que eu fui transformado, sou transformado a cada dia, né? E tenho certeza também que os meus filhos, né, quando ainda não tem nada no forno ainda, mas não que eu saiba, né? Mas eu quero também edificar minha família aqui. Eu sou muito grato a Deus, porque o Senhor, Ele é Deus de família, Ele é Deus de gerações, né? Então, eu sou muito grato a Deus por estar aqui na nossa casa, na nossa igreja. Não teria lugar melhor para ministrar uma palavra. E enquanto eu estava orando, eu sentia muito... ao mesmo tempo que eu sentia um nervosismo, né? Quando a gente sempre fica nervoso para ministrar a palavra do Senhor, porque é um temor, né? Você saiu de casa aqui para ouvir algo da parte de Deus, né? E eu estou aqui para ser um instrumento de Deus, né? Então a gente fica, Senhor, que o Senhor me use, né? A gente tem um temor, mas ao mesmo tempo eu estava muito feliz porque, como boa parte da minha vida está nessa casa, né? Quase metade da minha vida eu estou aqui dentro. Eu sinto como se eu estivesse mesmo compartilhando algo com os meus irmãos, com a minha família, né? Então algo que Deus tem falado comigo nos últimos dias, eu tenho compartilhado com a Nath também, e eu tenho certeza que o Senhor também vai falar ao seu coração em nome de Jesus, amém? Um pouquinho de água aqui por causa do pigarro, né? Mas, amém, qual que é o tema do mês aqui? A nossa fé em... Nossa fé em ação, glória a Deus por isso, né? E aí eu tenho certeza, né, que você já foi muito abençoado nesse mês. Nós tivemos muitas palavras ali que foram faladas, ministradas sobre as nossas vidas, né? Então, no primeiro domingo ali, o apóstolo falou um pouco sobre nós ativarmos a nossa fé, falou que o inimigo da fé é a religiosidade, né? Ele falou que para nós vivermos de uma forma sobrenatural, nós precisamos ativar a nossa fé, né? Você lembra disso, amém? Então, desde o primeiro domingo ali, nós temos sido instigados ali como igreja a praticar isso, a viver isso. No segundo domingo, falando um pouco ali do culto da manhã, o pastor Ataíde também trouxe a importância de que a fé ela precisa estar aliançada a uma atitude, né? Não tem como você ter fé somente se você não tem uma atitude para viver essa fé, né? Então foram palavras ali que foram construídas, foram ministradas durante a semana, tivemos outras palavras durante o mês aí com o Matheus, com o apóstolo Nailton hoje cedo, e agora à noite nós vamos falar um pouco sobre a fé em ação para interceder, amém? Então olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim, a fé em ação para interceder. E aí foi muito engraçado que quando o apóstolo mandou mensagem para trazer a palavra, né, era dia dos namorados, eu estava jantando com a Nath em casa, né, a gente fez um fondue, né, aí o celular iluminou ali, apóstolo Joel, eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa, né, o apóstolo vai mandar uma mensagem no dia dos namorados à noite, deve ter acontecido algum problema, né. Aí quando eu fui ver a mensagem lá, eu falei, eita, amor, o apóstolo pediu para ministrar a palavra, meu Deus do céu. Aí, amém, né? Eu falei, aí eu fiquei alguns minutos ali pensativo, né? Só que depois eu falei, não, Senhor, o Senhor vai falar o que tem que ministrar. Mas é muito engraçado porque, como o tema é sobre fé, geralmente, minha esposa, ela até acha meio engraçado, eu sou um cara que tem um pouco de fé, assim, né? Geralmente eu sou uma pessoa que tem fé até demais, às vezes, né? Meu Deus do céu. Então eu falei assim, bom, eu não sei o que eu vou ministrar, mas pelo menos é fé, né? E aí eu tenho alguns testemunhos de fé aí na minha vida, durante esses anos, aí alguma coisa eu posso falar. E aí, conforme eu fui passando os dias, eu fui colocando em oração a palavra, né? Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale exatamente? Apesar de ter alguns testemunhos na minha vida familiar, profissional, ministerial, vida acadêmica, casamento, tem algumas coisas que eu poderia testemunhar, mas eu queria saber o que Deus queria que nós ouvíssemos, né, que nós compartilhássemos nessa noite da palavra dele. E ele falou sobre isso, sobre a fé
para interceder pelo nosso próximo. Amém? Então, é algo que o Senhor tem ministrado comigo nos últimos dias, é algo que eu tenho buscado viver isso, e eu creio que como igreja, para aquilo que o Senhor tem nos chamado, para o lugar que Ele quer que nós venhamos chegar como igreja, nós precisamos praticar isso nas nossas vidas. Amém? Então, vamos para a palavra aqui. Quando a gente pega o significado de intercessão, ali no dicionário, e geralmente toda palavra que eu dou, às vezes eu sempre acabo pesquisando o significado das palavras ou dos nomes, é uma forma que o Senhor ministra muito comigo. E a intercessão, ela está intrinsecamente ligada, obviamente, ao ato de interceder, né? E o que é interceder de fato? É uma ação de você pedir, de você suplicar ou de você agir em favor de alguém. Amém? Então, tem uma coisa muito clara que nós precisamos separar aqui nessa palavra, logo nessa introdução, que é o seguinte: todos nós, infelizmente, temos problemas, não é verdade? E aí, quando você tem algum problema, quando você tem alguma dificuldade, alguma aflição que você está passando na sua vida, e você chega diante de Deus ou no altar e você ora por esse problema que você tem passado, naquele momento você está orando por você, porque é algo que diz respeito a você. É uma dor que você tem, é uma aflição que você tem, é uma preocupação, uma ansiedade que você carrega, que diz respeito a você mesmo. Então, quando você chega diante de Deus e coloca isso diante dele a respeito da sua vida, você está orando por você. Amém? Mas quando você chega diante de Deus para interceder, quando você chega diante de Deus para pedir, para falar para Ele, para orar a respeito do problema de outra pessoa, a respeito da aflição de outra pessoa, a respeito da ansiedade de outra pessoa, aí sim você está intercedendo por alguém. Amém? Então existe uma diferença entre você orar e você interceder. Então quando você está pedindo algo para você, você não está intercedendo por você mesmo. Amém? Quando você pede algo para você, você está orando. Agora, quando você está pedindo algo para alguém, algo por alguém, aí sim você está intercedendo. Amém? E aí, quando nós vamos para a Bíblia, em Romanos 8, 34, a Bíblia diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Amém? Então, Cristo, hoje, já ressurreto, amém? Glória a Deus. Nós cantamos isso no louvor. Cristo, desde a ressurreição dele, até os dias de hoje e até a volta dele, ele intercede por nós. O Senhor Jesus, ele está intercedendo todos os dias pelas nossas vidas para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos abandoná-lo, para que nós não venhamos fraquejar na fé, para que nós não venhamos dar espaço ao inimigo. Jesus intercede por nós, amém? Não sei se você sabia disso, mas Jesus, ele intercede por você. Tem uma igreja que intercede por você, mas além disso, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, ele também intercede pela sua vida, amém? E se Jesus, que é Jesus, se nós estamos aqui hoje por causa dele, amém? Se ele intercede por nós, por que nós não venhamos, por que nós achamos que nós não precisamos interceder uns pelos outros? É algo básico, se nós olhamos para Cristo e nós precisamos viver como ele, se ele intercede por nós, nós também precisamos interceder por nós, amém? E como eu falei no começo, interceder diz sempre de nós não só orarmos por nós, mas orarmos pelo nosso próximo, principalmente. Amém? Bom, agora vamos para a palavra. Se você pudesse abrir sua Bíblia aí comigo, no Evangelho de Mateus. Mateus, ministrar sobre Mateus, engraçado, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 23. É um texto um pouco longo, mas importante, né? Vai fazer sentido, você vai ver. Se você puder abrir aí comigo, como é um texto muito longo, para você não ficar perdido, ou acompanhar no telão aí que deve aparecer. Mateus 14, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 23. Boa. Vou começar a ler aqui, tá? O título é Herodes e a morte de João Batista. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse aos seus conselheiros: deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. Por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era a esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta,
pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu, sobre juramento, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. E o rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendesse ao pedido. João foi decapitado na prisão, e a sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que o levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram, e em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. E aí parte aqui para outra parte da história, tá? Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. E quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. E eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães, os 2 peixes, olhou para os céus e abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Amém? Tem muitos ensinamentos que a gente pode tirar aqui desse texto, mas algo muito curioso, e que o Senhor, essa palavra o Senhor falou comigo há um tempo atrás, né, aqui com nossos jovens, aqui a gente tem um projeto de leitura bíblica, que é o CUP, né, muito legal, fazendo propaganda aqui, né? Então a gente pega alguns livros da Bíblia durante alguns períodos e a gente estuda junto, né, como se fosse um clube do livro ali, só que a gente estuda junto a Bíblia, né? E no fim do ano passado a gente estava lendo os Evangelhos, e aí eu li essa passagem, né, compartilhei com a Nath essa palavra aqui, que o Senhor me marcou muito, e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas eu não sei se vocês pararam para pensar, mas geralmente quando a gente fala do milagre da multiplicação dos pães, é um baita milagre, né? Tudo bem que tem vários milagres que Jesus fez, só quando você pensa, alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e isso foi a primeira multiplicação aqui de comida, né, que ele tinha feito, é algo uau. Quando você olha assim, você fala, meu Deus, que sobrenatural e tal, né? Só que eu nunca tinha parado para pensar que o momento que Jesus fez esse milagre, talvez foi um dos momentos mais difíceis da vida dele. Obviamente que teve os piores dias ali de Jesus, quando ele estava no Getsêmani, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, cruz do Calvário. Só que no momento, no episódio onde acontece a multiplicação dos pães, Jesus acabou de receber a notícia que João Batista tinha sido decapitado. Então Jesus, naquele momento, ele até tinha saído para orar sozinho, porque provavelmente ele estava abatido e triste com o luto. João Batista era primo dele. Não era só um amigo, não era só aquele que abriu o caminho, mas Jesus, ele muito provavelmente, a Bíblia não diz isso de forma explícita, mas muito provavelmente ele estava triste com aquela situação, ele estava abatido, ele estava em luto. Por isso que ele tinha decidido separar um tempo para orar. Mas aqui tem algumas coisas que Jesus nos ensina e que nós devemos aplicar na nossa vida também, amém? A primeira delas é a compaixão. Mesmo Jesus, num dos momentos mais difíceis ali da vida dele, enfrentando o luto ali de ter perdido o seu primo, quando ele olhou para o lado, tinha uma multidão faminta. E ele teve compaixão de cada uma delas. E da mesma forma, quando nós falamos sobre a intercessão, nem sempre, quando você vai interceder por alguém, os seus problemas vão estar 100% resolvidos. Nem sempre você não vai ter uma aflição e uma dor no seu coração. Mas isso não pode te impedir de olhar para o lado e enxergar que existem pessoas que precisam da sua intercessão. Que existem pessoas que precisam da sua oração. Amém? Jesus, apesar de estar passando por esse momento de dificuldade pessoal,
E aqui é engraçado também, porque às vezes a gente esquece que Jesus era 100% homem aqui. Ele era Deus, mas aqui ele também era homem. Ele estava ali exposto a enfrentar as tristezas aqui deste mundo. E ele estava passando por isso. Só que ele não teve... E se a gente até pensar de uma forma lógica, a gente poderia pensar, pô, dá um tempinho para Jesus aí, toda hora ele está curando todo mundo, né? O cara acabou de perder o primo dele, vamos deixar ele ter um tempo de oração ali. E a gente poderia pensar, tipo, é justo você pensar, né? A pessoa está em luta, ele poderia ter o tempo para ele. Só que o próprio Jesus, ele não escolheu isso. Jesus não escolheu, naquele momento de dificuldade, não fazer aquilo que ele tinha que fazer. Não ter compaixão, como ele nos ensinou. Mas ele mesmo passando por um momento de dor, ele teve compaixão e intercedeu, agindo por aquela multidão. Amém? O segundo ponto que nós conseguimos aprender aqui é de viver o ministério em dias difíceis. E aí, como nós falamos aqui sobre Jesus, ele não estava no seu dia mais feliz. Ele não estava no seu dia mais fácil. Ele estava precisando orar por ele mesmo, né? Lembra que no começo do texto, quando a gente leu aqui, quando ele pegou o barco, ele queria orar sozinho. E no meio do caminho tinha uma multidão. Então, Jesus ele precisava ter aquele tempo de oração por ele, pelas coisas dele. Mas mesmo nessa situação, ele curou os enfermos, ele alimentou a multidão, ele ensinou os discípulos e ele foi uma pessoa presente até o fim. Ele foi presente porque, no fim do texto que nós lemos, mostra que Jesus falou para os apóstolos pegarem o barco, porque ele ficou até o fim despedindo as multidões. E aí, gente, nós precisamos ter essa clareza que, quando nós estamos passando por dificuldades e problemas, nós precisamos ativar a nossa fé para interceder por aquelas pessoas que precisam de nós. Aquela multidão precisava de Jesus. E Jesus, mesmo com dor, ele ativou a fé dele para que aquela multidão fosse alimentada, para que os enfermos fossem curados, para que os discípulos fossem ensinados naquele dia. Porque os discípulos falaram, manda todo mundo embora para eles comprarem comida. Jesus falou, não, vocês têm que dar comida. Então Jesus estava ensinando os discípulos naquele momento. E aí tudo isso nos traz um ensinamento de que quando nós estamos passando por momentos de dor e de dificuldade, nós não devemos paralisar e focar simplesmente em orar por nós, mas nós também precisamos interceder por aquelas pessoas que precisam de nós. Amém? O terceiro ponto é que nós precisamos saber celebrar o próximo, mesmo nos dias difíceis. Em Romanos 12:15, a Bíblia diz assim, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E Jesus, naquele dia de luto que ele estava, naquele dia triste para ele, foi o dia que o enfermo foi curado. Foi o dia que uma família que talvez estivesse há muito tempo sem comer, foi alimentado pelos pães e peixes que Jesus multiplicou. Ou seja, às vezes o nosso dia de dor e de tristeza vai ser o dia de uma alegria de uma pessoa, se nós cumprirmos o nosso papel de intercedermos por elas. Amém? E o quarto ponto aqui desse texto, depois de tudo isso, aí sim, Jesus ele foi para o lugar de oração. E aí o que eu estou querendo dizer, obviamente com muito equilíbrio nessa palavra, eu não estou falando que você tem que parar de orar por você, amém? Não faça isso, continue orando pelos seus problemas, ore pelas suas dificuldades. Assim como nós aprendemos nos cultos passados, ative a sua fé quando você tiver ali os seus problemas que precisam de um sobrenatural do Senhor. Mas o que nós aprendemos com Jesus é, Jesus ele não deixou de orar por ele. Desde o início, a ideia dele é, eu vou pegar um barco e vou para um lugar afastado para orar porque eu preciso. A alma dele provavelmente estava batida. Só que nesse meio tempo, tinha uma multidão que precisava de Jesus. Jesus intercedeu por essa multidão, agindo com curas, milagres e multiplicando comida para que eles vivessem o sobrenatural do Senhor. E depois disso, Jesus orou por ele. E é isso que Jesus nos ensina no dia de hoje. Eu tenho certeza que cada um daqui tem os seus problemas, suas dificuldades. Talvez você saia da sua casa hoje precisando receber uma oração. Não encare isso como um peso ou como uma culpa, porque todos nós passamos por isso. Mas o que é errado da nossa parte é muitas vezes nós só olharmos para nós como igreja. Porque o nosso mestre, nosso Jesus, nosso Senhor, ele nos ensina que nós temos que orar por nós, mas nós precisamos interceder também por aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então o Senhor ele não negligenciou a dor dele, mas antes de orar por ele, ele intercedeu pelo próximo. Né? E nós precisamos fazer isso também. Amém, igreja? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu vou interceder pela sua vida. Amém, glória a Deus. Antes de ir para o próximo texto,
é algo que o Senhor estava ministrando muito comigo. Muitas vezes, quando nós precisamos de uma resposta, às vezes a gente entra num propósito de oração, às vezes a gente entra num jejum, às vezes a gente entra num propósito de orar todos os dias por aquela causa. Quem já fez isso? Levanta a mão. Não tem nada de errado nisso. Nós, como igreja, fazemos isso. Algo que o Senhor tem me incomodado, né, tem me instigado a buscar, é que nós precisamos ter esse mesmo empenho quando se trata de outra pessoa. Então, às vezes, você faz um jejum porque você precisa passar numa vaga de emprego. E aí, quando é para a vaga de emprego do seu colega da célula, do seu amigo, você fala, vou orar por você, Deus te abençoe. Mas você não jejua também, né? Então, assim, nós precisamos, como igreja, nos desafiar, e nem sempre é fácil. Mas nós, como igreja, precisamos nos desafiar a olhar as dores e o problema do nosso próximo como se fosse a nossa própria dor, né? Então, se eu jejuaria para que eu alcançasse ali a resposta de uma vaga de emprego, nossa, eu também vou jejuar para que o meu irmão da célula consiga a resposta dele. Se eu ia orar meia-noite para que Deus abençoasse minha vida financeira, vou orar meia-noite para Deus abençoar a vida financeira ali do meu irmão, do meu primo, da minha tia, sabe? Então, nós precisamos nos despertar como igreja a ativar a nossa fé para interceder também. Amém? E aí, o próximo texto que a gente vai ler hoje, que é um texto que nós conseguimos ver na prática como que nós podemos praticar essa fé em conjunto, em unidade, é Marcos 2. Estou vendo o tempo ali, não sei quanto tempo eu tenho, mas vai dar tudo certo. Se você puder abrir a Bíblia aí em Marcos 2, do versículo 1 ao 12, nós vamos ler juntos aqui também, amém? Marcos 2, 1 a 12. E a Bíblia diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. E alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. E a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Amém? Nós precisamos entender, com base nesse texto, que nós devemos exercitar a nossa fé em unidade. Amém? Aquele paralítico, por mais que ele tivesse fé, ele não conseguiria chegar até Jesus, porque ele não conseguia andar. Então ele precisava de 4 homens que levassem esse. Ele precisava de pessoas que o levasse até o encontro de Jesus. E aí é muito interessante esse texto, que quando eles conseguem ali abrir o teto e descer o paralítico ali bem na frente de Jesus, o texto diz assim: ao ver a fé que eles tinham, no plural. Então o que trouxe a cura para aquele paralítico não foi a fé do paralítico, mas foi a fé das 5 pessoas, daqueles 4 que carregaram e do paralítico. A fé no plural. E nós, como igreja, nós precisamos viver isso também. Nós precisamos entender que a nossa fé ela não é individual, ela não deve ser uma fé, eu vou contra tudo e todos, contra o mundo. Nós precisamos ver uma fé como igreja. Então, nós precisamos em unidade com a nossa célula. Se tiver uma causa, se tiver alguém na sua célula que está paralítico, né, aqui na metáfora, se tiver alguém que está passando por algum problema, nós precisamos, como célula, abraçar e falar: esse problema não é só seu, esse problema é nosso. Você não vai orar sozinho por esse problema, nós vamos interceder por esse problema. Nós precisamos viver essa fé em unidade como ministério, como igreja. Se tem um problema de um, é o problema de todo mundo. Porque vai ter dias que o paralítico vai ser eu. E nesse dia que eu for o paralítico, eu espero ter a minha igreja orando comigo. E vai ter dias que talvez você vai ser a pessoa que não vai conseguir andar, e nesse dia você precisa saber que tem uma igreja para interceder por você.
Não é plano de Deus. Se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, você não pode viver isso sozinho. Você não deve. Deus não tem isso para você. O milagre o sobrenatural que Deus tem para a sua vida é para que você viva isso em unidade. E por isso que Deus te plantou em uma igreja. Por isso que existe o corpo de Cristo chamado igreja. Para que você não fique sozinho nisso, porque o Senhor quer viver fazer o sobrenatural dele na sua vida através de outras pessoas. Amém? O segundo ponto é que a fé em unidade ela tem poder para salvar e para curar. Então, o paralítico ele tinha uma expectativa naquele momento. A expectativa dele é que ele voltasse a andar. Ele era paralítico, ele queria voltar a andar. Essa era a dor dele, amém? Só que quando Jesus chega ali para ele e fala para ele, filho, aí ele pensa, parece coisa de filme assim, né? Fica o coração batendo assim, ó, tum, 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 né? Ele falou, filho, aí o paralítico fica pensando, é agora, vou ser curado, é agora. Aí Jesus vai lá e fala, seus pecados estão perdoados. Aí vira plot twist, assim, né? Fala, que é isso? Como assim? Termo jovem, né? Foi muito jovem agora, né? Desculpa, perdão. Então, todo mundo ficou meio frustrado ali, talvez, aquela hora, e falar, ué, ele não ia curar? Mas nós precisamos entender que em Jesus existe milagres, existem sobrenaturais, mas principalmente, Jesus veio trazer tudo isso, mas antes disso ele veio trazer salvação. E aí, apesar de todo mundo ter uma expectativa de que talvez Jesus curasse, Jesus estava trazendo um ensinamento ali de, olha, eu vim curar, mas antes disso eu vim perdoar pecado, eu vim salvar a humanidade. E aí, quando nós, como igreja, exercemos a nossa fé em unidade, não é um lugar onde nós só vamos orar pela célula, na célula por milagres profissionais, ou vamos orar na célula por milagres de saúde. Nós devemos fazer isso. Mas nós precisamos entender que quando nós ativamos a nossa fé em unidade, existe salvação de perdidos. Nós precisamos orar pelas pessoas que visitam a nossa célula, ou pelas pessoas que deixam de ir na nossa célula, crendo que elas vão entender quem é Jesus na vida delas. E que a salvação vai alcançá-las também, amém? Então, quando nós exercemos a nossa fé em conjunto, em unidade, como esses 5 homens aqui fizeram, nós vemos que existe cura sobrenaturais, mas principalmente existe salvação em nosso meio, amém? E o terceiro ponto desse texto aqui também, de Marcos 2, é que a intercessão é mais que uma oração, ela é uma ação. E aí nós sabemos disso, né? Em Tiago, a palavra do Senhor diz que a fé sem obras ela é morta. Né? Nós precisamos exercer isso, e glória a Deus que nós estamos numa igreja que não só tem fé, mas uma igreja que opera, amém? Como o apóstolo acabou de falar aqui, né? Nós tivemos um irmão ali que teve um infarto, nós intercedemos como igreja aqui de manhã, só que depois o pastor Alex foi lá, depois o apóstolo foi lá, porque nós como igreja precisamos entender que nós precisamos orar em todo tempo. Oração funciona, amém? Então nós precisamos orar em todo tempo, muito pode a oração do justo em seus efeitos, a Bíblia diz isso, né? Nós não devemos nunca menosprezar a oração, mas quando nós pudermos fazer algo como igreja, nós devemos. E esses homens aqui, se eles tivessem, os 4 homens que carregaram o paralítico, se eles tivessem uma fé falada, eles iam falar, cara, Jesus pode te curar, viu? Fica aí sentadinho, uma hora vem a cura, sabe? Eles poderiam fazer isso, só que eles falaram, não, nós cremos que Ele pode te curar, e se você não consegue ir até lá, nós vamos te levar. Porque quem é a igreja faz isso. Nós, como igreja, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Né? E eu me incluo nisso, tá, gente? Como eu falei, assim, essa palavra Deus ministrou primeiro comigo, eu estou compartilhando aqui com os meus irmãos, mas é algo que o Senhor tem ministrado comigo. Né? Nós devemos orar, é a base, mas nós precisamos fazer. Então, quando nós formos orar por alguém da nossa célula, cara, eu vou orar por você, mas tem algo que eu posso fazer? Quando for orar por alguém da minha família, eu vou orar, mas tem algo que eu posso fazer? E aí eu tenho vou contar o testemunho bem breve aqui, por causa do tempo até, mas eu lembro quando eu estava na época ali de prestar vestibular, faz uns anos já, né? Eu me formei em engenharia, eu consegui bolsa, né, para me formar em engenharia, glória a Deus, testemunho poderoso. Mas antes de entrar na engenharia, eu fiz um semestre de outra faculdade, que era, eu fazia um curso, bom, não, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, né, mas eu estudava na FATEC antes, que é uma faculdade muito boa também, só que ela tinha um horário meio ruim, né, eu estudava de tarde e de manhã, e na época que eu morava com minha mãe e com a minha irmã, né, eu não era casada ainda, eu não podia estudar de tarde e de manhã porque eu precisava trabalhar, e não tinha nenhum trabalho que ia ficar mudando o horário a cada 6 meses, né? Então, isso durou um semestre, e aí, na época, quando foi mais ou menos no meio do ano, em junho, né,
eu pensei, falei, eu acho que eu vou prestar o vestibular de novo para estudar à noite, porque eu não conseguia trocar o meu curso para estudar de noite, eu precisava fazer vestibular de novo. E aí, se eu estudar de noite, eu vou conseguir trabalhar durante o dia, né? Porque eu não vou precisar ficar trocando semestres. E aí eu compartilhei isso com meu discipulador na época, e aí ele falou, cara, beleza, acho que é de Deus, acho que é bênção, vou orar pela sua vida, mas além disso, pode fazer a sua inscrição do vestibular, estou pagando aqui para você, Deus tocou no meu coração, ele me deu o valor da inscrição lá, e Deus foi bom porque no fim eu acabei nem precisando fazer a inscrição, mas o dinheiro que ele deu eu usei para imprimir um monte de coisa lá para o ProUni, né, que eu consegui a bolsa. Mas esse exemplo que eu estou falando para vocês é de uma pessoa que ela não só ia orar pela minha vida, mas ela estava sensível ao Senhor de agir. Né? E eu não estou falando que a gente como igreja precisa sair dando dinheiro para todo mundo aí. Se você puder e quiser dar também, amém. Dá que é bênção. Né? Mas nós precisamos estar sensíveis de que nós como igreja, nós devemos orar. Essa é a base. Mas nós precisamos agir também. Né? A fé sem obras ela é morta. E se esses 4 homens que carregaram o paralítico, eles não tivessem a ação, e isso também é intercessão. A intercessão é pedir, mas a intercessão também é agir. Né? Se esses homens não intercedessem agindo, carregando esse homem paralítico, provavelmente a vida dele não seria salva, não seria curada, e nós não estaríamos falando essa história aqui hoje. Amém? É isso, e eu estou caminhando para a conclusão já. E o último texto que eu vou ler está em Mateus de novo, né? Fazendo jus ao meu nome, brincadeira. Mas Mateus capítulo 26, se você puder abrir aí comigo, o último texto que a gente vai ler hoje, Mateus 26, do versículo 36 ao versículo 46. Mateus 26, do versículo 36 ao 46. E aí, eu queria que quando nós lermos esse texto, você pensasse que, agora sim, provavelmente, no momento de maior aflição de Jesus, o próprio Jesus precisava de intercessores do lado dele. E aí vamos ler aqui o texto que diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele, fiquem aqui e vigiem comigo. E ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou, meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Veja, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Amém? Aqui foi um momento onde, provavelmente, igual eu comentei antes, na morte de João Batista, pode ter sido um dos dias mais difíceis ali de Jesus. Acredito eu que não foi o dia mais difícil. Mas esse aqui provavelmente foi um dos dias mais difíceis, quando ele estava ali em vias de começar a carregar a cruz que levou o meu e o seu pecado. E nesse momento Jesus estava muito aflito. Né? E o que nós aprendemos nesse texto? Obviamente muitas coisas, mas eu queria destacar 2 delas. É que em momentos de dificuldade você precisa de intercessores. Né? O próprio Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, ele não pensou e falou, não, esse cálice aqui é meu, quem tem que carregar sou eu mesmo, o peso do pecado da humanidade está nas minhas costas, já combinei isso com o Pai, eu que tenho que sofrer, então eu vou orar sozinho, ninguém tem nada a ver com isso. Não. Jesus ele podia ter feito isso, mas ele sabia que ele precisava de pessoas intercedendo naquele momento de dificuldade. E ele chamou os seus mais próximos ali, Pedro, Tiago e João. Então, o primeiro ensinamento aqui, na conclusão dessa palavra é que você, enquanto você estiver passando esses momentos de dificuldades, problemas, ansiedades, você precisa de intercessores do seu lado. Você precisa de pessoas que vão interceder em fé contigo. Amém? Então, não passe por nada sozinho, em nome de Jesus. E o segundo ponto é que nós devemos nos interessar pelas aflições dos nossos irmãos.
E aí aqui eu estou fazendo uma conjectura, né? Mas Pedro, Tiago e João ali, eles estavam cansados, eles acabaram dormindo, mas eu imagino que se fosse eu no lugar deles, se eu fosse Pedro, e se eu, Pedro, fosse morrer na cruz, muito provavelmente eu não dormiria aquela noite, né? Então eu fico imaginando aqui, os discípulos, eles acabaram dormindo, mas se fosse eles que fossem morrer naquela cruz, eu acredito que eles não dormiriam, porque eles iam estar preocupadíssimos, com medo, angustiados. Mas nesse momento, né, como está registrado aqui, era o Senhor Jesus que morreria em nosso lugar, e eles acabaram dormindo, né? E isso traz um ensinamento para nós, de que nós precisamos olhar para a dor do nosso próximo como se fosse a nossa própria dor. Então, se eles não dormissem, se fosse no caso deles morrerem, putz, era Jesus ali que estava morrendo, mas eles também não poderiam dormir, eles tinham que interceder, porque a dor de Jesus deveria ser a dor deles. Amém? Da mesma forma, a dor do nosso irmão da célula, a dor do nosso familiar, a dor do nosso colega do trabalho, ela precisa ser a nossa dor. Porque se nós, como igreja, nós precisamos seguir a Cristo, amém? Cristo é o nosso modelo, amém? Se Cristo fez isso por esse povo, nós como igreja é a nossa missão também. Se o povo deste mundo, né, se o mundo não tem em nós, não enxerga em nós como igreja as pessoas que vão pagar esse preço, o mundo de fato está perdido. E nós como igreja estamos aqui para fazer essa diferença. Amém? Eu queria pedir para você aí ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. E aí, o último texto que eu queria ler, você não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho, mas está lá em Mateus 22, do versículo 36 ao 39, que diz assim: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Então, se nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, a mesma intensidade que nós temos para orar por uma causa nossa, a mesma intensidade que você tem para jejuar ou para se consagrar por um problema que você está passando, nós precisamos ter isso quando o nosso irmão do nosso lado está passando por um problema. A dor que o nosso irmão tem precisa ser a nossa dor também. O problema que ele está passando precisa ser o nosso problema. Nós, como igreja, precisamos desenvolver essa fé, de não só ter muita fé quando é para declarar algo a respeito da nossa vida, mas nós precisamos ter fé para declarar a respeito da vida que está do nosso lado, a respeito do nosso próximo. E o seu próximo, é muito engraçado, né? Que a Bíblia fala próximo, é justamente por conta disso. Tem muitas pessoas que pode ser o seu próximo. Às vezes o seu próximo pode ser, como eu estou dando o exemplo aqui, a pessoa que faz a célula com você toda quarta-feira. O seu próximo pode ser seu colega de trabalho. O seu próximo pode ser o seu colega da escola. O seu próximo pode ser seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, seu primo. O próximo pode ser qualquer pessoa que está ao nosso lado. E nós, como igrejas, precisamos ativar a nossa fé para interceder por essas pessoas que estão ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém? E nesse momento de apelo, eu queria ter 2 momentos de oração. E o primeiro dele, eu queria, se você puder, ir no seu lugar, fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, que você pudesse refletir e pensar um pouco a respeito dessa palavra. Tenho certeza que alguma coisa o Espírito Santo queria trabalhar em nós como igreja nessa noite. Eu não conheço todos vocês, mas nós sabemos aqui que o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. O Senhor nos fez, o Senhor nos criou, então Ele sabe tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos tira a paz, tudo aquilo que nos dá alegria, tudo aquilo que nos traz tranquilidade, mas tudo aquilo também que nos atormenta. Ele sabe de tudo isso. E talvez você chegou aqui hoje muito aflito. Talvez você chegou aqui hoje passando algum problema, alguma dificuldade. E de uma forma muito sábia, eu queria que você não interpretasse essa palavra como algo do tipo: nossa, eu saí de casa para receber uma oração e eu não posso receber essa oração porque eu tenho que me preocupar mais com as outras pessoas. Eu não queria que você tivesse esse sentimento. Mas nesse momento de apelo, eu queria que nós exercêssemos a palavra que nós ouvimos aqui de uma forma muito especial. Porque como nós falamos do paralítico, naquele momento, o paralítico ele precisava de pessoas para carregar ele. Ele precisava de intercessores para levá-lo
até Jesus, e aí sim ele viveu o sobrenatural do Senhor naquele dia. E talvez você está aqui hoje e você não tenha forças para ir até Jesus, ou você não sabe como chegar até Jesus. Mas eu tenho uma notícia para você: você está no lugar certo. Você está na igreja do Deus vivo, você está no corpo de Deus, no povo que é chamado de nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Você está no lugar certo. E Jesus, assim como ele estava naquela casa ali onde ele curou o paralítico, ele está aqui nessa noite também. E eu queria te convidar, se você precisa de algo, de um toque do Senhor, se você está passando por uma aflição, se você está passando por uma dificuldade, não tenha vergonha nenhuma disso. Como eu acabei falando aqui, tem dias que nós precisamos receber uma oração. E vai ter dias que vai estar tudo bem. E no dia que estiver tudo bem, você vai orar por alguém que precisa de oração. Mas se hoje você precisa de um toque de Jesus por alguma situação, eu ia pedir para que você viesse aqui até o altar. Eu ia pedir para que você saísse do seu lugar e você viesse aqui até o altar do Senhor. Porque o Senhor vai colocar pessoas para interceder pela sua vida hoje. Em nome de Jesus. Então, se você tem alguma causa, alguma aflição, algo que você precisa de uma resposta, algo que tem tirado a sua paz, esse é o seu momento para que você viesse até o altar. E enquanto você vem até o altar, eu ia pedir para que você de fato orasse por você, por esse problema, por essa dificuldade, para que você colocasse isso diante do Senhor. E eu queria pedir para que os pastores nesse instante, se vocês puderem passar tocando nessas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa o Senhor restaurar a sua alma hoje, deixa o Senhor restaurar o seu físico hoje, deixa o Senhor restaurar o seu espírito. Eu não sei exatamente o que você veio buscar hoje, mas o Senhor sabe o que você veio buscar nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez você está debilitado há muito tempo. Talvez há muito tempo você está como paralítico. Há muito tempo você não tem conseguido romper e andar e correr em algumas áreas da sua vida. Mas talvez hoje é o dia onde o Senhor te chama para te salvar e te curar de você mesmo. Em nome de Jesus. 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 Espírito Santo de Deus, nós convidamos o Senhor aqui nessa noite. Nós somos tua igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Deus vivo, Senhor. Oh, Senhor, não faz sentido nenhum, Espírito Santo, nós estarmos aqui sem o Senhor. E hoje nós reconhecemos que nós precisamos do teu agir, do teu trabalhar em nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, tantos irmãos aqui, Senhor, têm passado por alguma aflição, algum problema, alguma dificuldade. Talvez alguns aqui estão paralisados, Senhor, no seu ministério. Alguns estão paralisados, Senhor, nos seus sonhos. Talvez tenha sonhos aqui que estão como aquele paralítico, sonhos que não conseguem andar mais. Talvez tem sonhos que você enxerga, que você fala, já passou, não dá mais, isso aqui não é mais para mim. Talvez tem coisas que você sonhava, que você acha que você não é mais digno. O Senhor hoje está vindo com salvação e com restauração, com cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cada pastor que tem tocado na sua vida representa um daqueles homens que carregou o paralítico. Você não está sozinho, em nome de Jesus. Oh, Senhor, vem consolidando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a obra do Senhor na vida, Pai amado, de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Aviva em nós a sua obra, Jesus. Aviva em nós a sua obra, Jesus. Oh, Senhor, vem com vida, flui com vida nesse altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos vida em meio à morte, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai amado, diagnósticos mudados em nome de Jesus.
Jesus. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que têm problemas de saúde aqui no teu altar, nós declaramos, Pai amado, que eles são curados, Senhor. Em nome de Jesus, o Cristo, Senhor. Nós declaramos cura fluindo do teu altar, Pai. A cura física, a cura na alma, a cura no espírito, Senhor. O Senhor é Deus de vida. O Senhor é Deus de vida. O Senhor é Deus de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, flui em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus.